Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do podcast MVP, o podcast do Startups. Meu nome é Leandro Souza, sou repórter e editor da newsletter do Startups. Hoje, novamente, uma edição gravada aqui de Porto Alegre, na semana do South Summit Brasil. Estamos aqui nesse estúdio high-tech, aqui, todo bonitão do Silva Lopes Advogados, aqui, uma empresa super parceira aqui do Startups. E hoje, assim, numa conversa de corredor durante o South Summit, eu pensei, não, tem algo muito interessante para conversar com eles, que é uma discussão muito importante nas startups. Então, hoje os convidados são aí Lion Lopes, CEO do Silva Lopes Advogados, e também aqui o Lucas Eusébio, CSO, né, Chief of Sales, e os dois, né, sócios do Silva Lopes. Brigadão aí por topar esse papo com a gente. Valeu, Leandro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui no Startups, por mais que a gente está aqui dentro do escritório. Sim, nem precisou sair, né? Esse foi o melhor convite, eu saí de uma sala, vim para outra e tá tudo certo. Mas, cara, é um prazer aí bater esse papo contigo e coisas que só a South consegue trazer, assim, em uma conversa de corredor, sair um podcast, assim, em questão de poucos minutos, né, cara? Muito legal. E, vocês, né, Lucas, vocês também gostam de falar, vocês têm essa estrutura, vocês investem também em conteúdo para tirar dúvida, porque é um assunto que às vezes gera muita dúvida nas pessoas. Depois até tu pode também falar mais sobre isso, porque juridiquês parecia algo muito distante. Como que conversa isso com o ecossistema de inovação para tornar isso mais acessível? Sim, hoje a gente gera conteúdo desde o início do escritório, né? A gente, tanto em áudio, texto, vídeo, a gente tem um canal no YouTube há uns 10 anos, acho que deve ter quase 30 mil inscritos no canal. Então a gente criou o programa o Sem Juridiquês, justamente para pegar esses temas que o jurídico é um setor ainda meio burocrático, duro, então para as empresas de tecnologia, a gente conseguir traduzir isso para a linguagem de negócio, então tanto em vídeo, né, canal SL, convido quem quiser conhecer, como Startup Life, que é o nosso podcast também, focado em negócio, e também o blog ali do Silva Lopes, que a gente gera conteúdo organicamente, tem bastante busca. Agora a gente está com uma newsletter nova focada em fintech de mercado financeiro, então ali no LinkedIn, a gente teve quase 600 inscritos em 24 horas, então conteúdo é essa parte educacional, é o que os clientes pedem e é um prazer para a gente poder fazer. A gente até já entra mais nesse assunto, mas acho que até para o pessoal que não conhece vocês, acho que lá é interessante comentar, né, falar um pouco sobre essa trajetória, como que o Silva Lopes ao longo, né, da sua trajetória foi se destacando em ser um escritório realmente focado em startups, né, em ajudar as startups a enfrentar esse mundo, entre aspas, burocrático aí, né? Como que tem sido essa jornada? Eu brinco que o escritório ele não adotou o mercado de tecnologia, né? Ele foi moldado pelo mercado de tecnologia. Então, o escritório fez 13 anos agora em fevereiro. Então, desde o dia 1, a gente nasceu focado para atender empresas de base tecnológica. Então, hoje a gente atende desde a startup, que está começando, até Big Techs, empresas listadas em Nasdaq, listadas no mercado europeu. Então, a gente consegue seguir toda essa jornada da companhia. Então, quando eu falo que a gente foi moldado, é muito difícil e pouco provável que um escritório que atende uma diversidade de matérias consiga ter especialidade de advogados suficientes para compreender de forma profunda as necessidades do mercado de tecnologia. Então, hoje a gente é super agnóstico em questão de momento, mas a gente é extremamente dogmático. Então, provavelmente a gente é o único escritório no Brasil hoje que é 100% focado em empresas de tecnologia. E daí, para isso, quando a gente fala 13 anos atrás, né, Leandro? Não é um mercado como tem hoje, né? Infelizmente, a gente não tinha startups há 13 anos atrás. 13 anos atrás chamava de TI, né? Hoje em dia, quem é que fala TI? Exato. Então, foi algo que a gente falou assim, cara, a gente identificou muito cedo que o mercado precisava primeiro ser educado, né? Então, por isso que surgiu essas iniciativas de educação, surgiu o podcast, acho que tem uns 5 anos já, mas primeiro com blog, depois com vídeo, então foi daí que a gente começou a fazer essa educação de mercado. Hoje a gente tem um portfólio de mais de 500 empresas, atuação em 12 países diferentes, então, a gente tem aí um portfólio muito extenso, super robusto, Celcoin, Asas, o Warren já passou pelo nosso portfólio, Zenvia, Conta Simples, então, cara, a gente consegue ter Evertec, Sync, a gente consegue ter um portfólio muito rico e dos últimos anos para cá, esse mercado de fintech é um mercado que a gente tem atuado muito forte. Hoje, cerca de 60% do nosso faturamento é baseado no mercado de fintech, um mercado super complexo, alta regulação, difícil de conseguir trabalhar
e que precisa de uma especialidade técnica muito avançada. E a gente conseguiu atuar dentro desse mercado e hoje provavelmente é o nosso principal mercado dentro do escritório. E como que é, né, navegar, né, por a gente acompanha o mercado de startups, a gente sabe que essas startups têm a sua jornada de evolução e à medida que ela vai evoluindo, a complexidade, em certos casos, vai aumentando. Como que essas empresas né, se relacionam, como que é essa trajetória que vocês fazem junto com essas empresas? Pega uma que estava lá no seed e acompanha ela até daqui a pouco um Series A, Series B, então vai de um cheque de 2 milhões para um cheque de 800, né? Como que é essa jornada aí? Algo que a gente, um pouco do escritório em si, né? Por mais que a gente começou trabalhando com startups, a minha formação e a formação dos advogados fundadores do escritório, de todos os sócios, veio de corporativismo hardcore. Então, eu trabalhei para a indústria de armas, indústria alimentícia, petróleo e gás, antes de montar o escritório. Então, eu sempre fui moldado, e os meus sócios também, a trabalhar com empresas de alta complexidade. Quando a gente traz isso para a startup, no início de jornada, a gente consegue acompanhar ela desde o início até o fim. O que a gente percebe, infelizmente, é que tem muitos outros players que conseguem acompanhar só durante o momento de startup. E a gente não, a gente consegue dar continuidade e ter essa jornada inteira, assim, né? Claro que a gente tem que saber muito bem dosar, assim, né? Eu brinco, a gente não pode dar tiro de canhão para matar pombo, assim, né? Então, assim, cara, uma startup, ela precisa ter agilidade, ela precisa ter um nível de governança que seja adequado àquele momento dela. Então, não adianta a gente criar uma robustez muito grande de governança que vai engessar ela. Então, o mais importante é tu saber o que a gente precisa utilizar, quais os instrumentos que a gente precisa utilizar para cada momento adequado. E daí, esse talvez seja um dos grandes trunfos que a gente consegue fazer, é saber exatamente, cara, nesse primeiro momento tu precisa disso. Evoluindo, a gente precisa tornar mais robusto. É pouco provável que a tua infraestrutura jurídica que tu tem no teu primeiro ano vai ser a mesma que tu vai ter no teu 15º ano. Então, tu tem que saber evoluir, como qualquer ramo do negócio, ele tem que evoluir junto com o negócio como um todo, né, cara? Para contribuir ali, Lion, acho que isso é importante que, dentro do atendimento dos últimos anos, aí dentro do escritório, desde a fundação, acho que um ponto que é bem importante é a gente conseguir mostrar para o cliente que a gente consegue não só falar do jurídico, mas falar sobre produto, modelo de negócio, mercado. Então, conseguir conversar com as outras áreas dentro da empresa. Então, muitas vezes, pegar um founder que não tem conhecimento zero do jurídico, até atender um head jurídico de uma big empresa, de uma big corp, que vai ter suas complexidades diferentes. Então, conseguir navegar com os founders, time de produto, pessoas do mercado financeiro. Então, não só ficar focado no jurídico, mas atender a companhia como um todo, principalmente entendendo do framework, do modelo de negócio dela, quais são os planos, se ela quer internacionalizar, se ela não quer, e tendo essa visão que a gente fala aqui no escritório de um perfil de advogado com perfil em T. Então, não ser aquele advogado que a gente às vezes vê dentro do mercado de, cara, o advogado é ultra especialista, só atende uma área do direito, ele não entende os impactos que aquela decisão pode ter em outras áreas do direito e até em outras áreas do negócio da companhia. Então, ter uma visão holística do business como um todo. Acho que isso faz muita diferença no dia a dia. Né? E tem essas empresas, por exemplo, elas chegam aqui com uma ideia, por exemplo, da jornada que elas querem ter. Nós queremos afinar a nossa empresa porque a gente pensa daqui a pouco em um M&A. A gente quer ser atraente para entrar numa esteira de VC. Com essas empresas, a governança acaba se tornando essencial nisso daí. Eles acaba sendo uma parceria importante nesse sentido, vocês ajudar essas empresas nesse sentido? Sem dúvida. Hoje, se a gente pegar o recorte dos últimos 24 meses, a gente ultrapassou aí 13 bilhões de reais em operações de M&A e Venture Capital, né? Então, parte do que um volume grande dos nossos clientes, eles nos procuram quando eles vão iniciar essa jornada, justamente para a gente fazer, eu brinco, né, fazer uma faxina na cozinha. Então eu consigo identificar quais são os pontos de governança que precisam ser melhorados ou precisam ser estruturados para tu entrar numa jornada de Venture Capital ou entrar numa jornada de M&A muito mais preparado para isso. Toda decisão que tu toma de economia em estruturas de governança no início do seu negócio, ele vai ser cobrado no momento de Venture Capital e principalmente no momento de M&A. Porque esses caras vão fazer, sim, due diligence dentro do teu negócio, vão identificar todos os riscos, vão identificar todos os passivos, e esses riscos e passivos vão ser quantificados financeiramente, e eles vão descontar isso dentro de preço de compra.
Então, isso é um ponto importante. Assim, essa conta é paga, né, Lário? Essa conta é paga, eu sempre falo. E daí a gente tem que tomar cuidados, que eu chamo de riscos convexos, né? O que são riscos convexos? São aqueles riscos que eu deixo de pagar R$1 hoje e esse R$1 daqui a 5 anos ele vai valer quanto? Quando a gente fala em questões tributárias e questões trabalhistas, esses riscos são convexos. Se eu deixo de pagar um tributo de R$1 hoje, esse tributo vai correr 5 anos de atualização monetária, juros, mais multa de 150%. Então aquele R$1 que tu fez, que tu economizou, que tu deixou de pagar, ou que tu virou o rosto porque não era o momento certo de enxergar aquele risco, daqui a 5 anos, quando tu for passar por um momento de due diligence para M&A, ele vai quantificar. E daí tu vai ver o quão pesado vai ser feito, vai ser cobrado isso dentro de uma operação de M&A. Então, não significa que, então quer dizer que tem que seguir sempre tudo certinho. Não. Tu pode tomar decisões onde tu vai gerar um custo para ti. É importante tu saber que esse custo existe, que esse custo ele é real. E quando tu for para uma mesa de negociação, tu não vai ter surpresas quanto a isso. Tu consegue negociar o teu preço de venda ou o valuation da tua empresa para fins de venture capital com dados mais concretos e mais reais. E principalmente, eu sempre falo, o problema de tu ter riscos e passivos é tu não conhecer eles e não ser transparente com o teu comprador, com o teu investidor no momento que ele for investigar, fazer uma due diligence na tua empresa, né? Eu sempre falo que é o risco que vale a pena correr, né? A gente como advisor, porque empreender é acordar e tomar risco. Então, existem riscos que valem a pena correr, que a gente vai conseguir entender com o cliente qual que é a probabilidade, qual que é o impacto, se tem como correr aquele risco, mitigar ele. Tem risco muitas vezes que não vale a pena correr. Então, o empreendedor ele precisa de ter advisor que consiga sentar do lado dele, ter essa visão de know-how de mercado, para qual risco vale a pena, qual risco não vale, né? Então, normalmente se busca o jurídico, né, lá, para diminuir custo e diminuir risco. Normalmente esse é o drive quando vem buscar um advisor. Mas a gente sempre tenta aqui dentro do escritório gerar receita para o cliente. Então, cara, além de diminuir custo, diminuir risco, como que a gente consegue dentro da tua operação fazer esse cara gerar receita, além para quando ele chegar no momento de liquidez, ele consiga estar seguro, consiga ter o resultado do trabalho dele recompensado, né? Tem um ponto, Leandro, parece ser um papo chato, mas ele vai ser bem importante. Tu sabe qual é a diferença de risco para perigo? Olha, nesse momento não consigo pensar nessa diferença, vou deixar para tu me explicar. Então, como que funciona? O perigo é toda aquela situação que ela pode ter um impacto ou uma probabilidade. O impacto e a probabilidade de um perigo é o que determina se aquilo se torna um risco. Por exemplo, tu ter um pneu furado no teu carro. É um perigo, né? Sim. Só que se ele está com o pneu furado estacionado na tua garagem, qual que é o risco disso? Baixo. Muito baixo, né? Probabilidade de acontecer alguma coisa, quase zero. O impacto de acontecer alguma coisa, quase zero. Tu tem o mesmo perigo de um pneu furado na freeway a 200 km por hora. Qual é o risco disso? O impacto... Ou no meio da madrugada em uma determinada zona da cidade. Isso. Então, o que o advogado faz no final das contas? O que a gente faz no final das contas? Ele identifica o perigo e daí, com base nesse perigo, a gente plota numa matriz de probabilidade de impacto e consegue entender qual seria o impacto e a probabilidade daquilo acontecer. Então, os riscos que a gente vai ter maior impacto, a gente trabalha em cima dele. Os riscos que tiverem maior probabilidade de acontecer, mas o impacto for baixo, muitas vezes a gente não precisa fazer nada. Só que para tu conseguir identificar qual é o risco que tu tem de trabalhar ou não, tu precisa ter isso plotado dentro de uma matriz. Então, muitas vezes a gente sabe os perigos, mas a gente não sabe quais são os riscos que a gente está cometendo. Daí esse é um papel que a gente faz. Então, cara, é importante identificar. Se eu tenho um pneu furado, ok, esse pneu furado é do carro estacionado ou é de um carro que está a 200 km por hora? É do carro que está a 200 km por hora. Então, cara, a gente tem que tomar alguma atitude para ou mitigar o impacto ou prevenir que a probabilidade disso aconteça. Mas, por exemplo, hoje o cenário, né, de VC está bem diferente do que era 3, 4 anos atrás. Então, naquela época, os caras conseguiam investidor, muito founder conseguia investidor com o famoso PPT e nem tinha pensado muito nessa questão de como a empresa está organizada para isso. Como que isso mudou? Tem empresa que, por exemplo, ainda não fechou nada, sabe? Pensando em procurar, pensando em passar o chapéu, né? E procura já vocês para uma governança, ou ainda tem cara que conseguiu um investidor, mas, pô, meu Deus, preciso correr para botar a casa em ordem, assim, como é que está isso nesse momento? Mudou bastante o cenário, a gente está passando pelo, vamos dizer assim, um outono no mercado de Venture Capital, não falaria um inverno, assim, mas é um mercado que está bem mais abaixo, quando a gente compara ali
2021, 2022. Então 2023, 2024 e 2025 provavelmente vai ser um mercado. 2025 ele vai dar uma melhorada pelo que a gente está vendo. A gente já está conseguindo enxergar que tem alguns parceiros nossos que já estão conseguindo fechar a captação de fundos de investimentos e provavelmente vai começar a fazer investimentos. Não precisa dizer nome, mas vocês estão observando que está rolando. Exato. As conversas estão rolando e está começando a. Exatamente. Então a gente já consegue enxergar qual é a grande dificuldade, né? A grande dificuldade é que esses fundos consigam fechar sua captação. Então eles têm uma captação alvo de, eu preciso fazer uma captação de 300 milhões de reais. E eles vão em family office, vão em private equity, eles vão em outros investidores institucionais e tentam fazer essa captação. E nos últimos anos está difícil, por questão de taxa de juros e tudo mais, que todo mundo já entende o que está acontecendo. E tem muito que está com grana alocada, ainda não conseguiu o exit e tal, tem muito isso também, né? Exato. Então o que a gente tem percebido dentro do mercado? O mercado de venture capital, ele tá, quanto menos dinheiro tu tem dentro da tua carteira, mais valor tu dá para aquele dinheiro. Então o mercado de venture capital, ele está deixando de seguir uma estratégia que até uns anos atrás muitos fundos faziam, que era de spread and pray. Cara, vou pegar o meu cheque, vou dividir em vários pequenos cheques, então vou fazer vários investimentos de 500 mil, 200 mil, 100 mil, vou investir em 200 startups. Tem fundos que se orgulhavam de falar, a gente tem 100 startups investidas. Torcendo para que 3 retornassem o investimento. É o spread and pray, né? Eu pulverizo e rezo que alguma dê certo. Aquela que dê certo tem que pagar todas as outras que deram errado. Pescar de tarrafa, né? Pescar de... exato. Exatamente. Hoje os fundos eles estão pescando mais de vara de pescar mesmo. Então eles falam assim, eu prefiro pegar um valor maior de investimento e trazer isso para um negócio que já tem sustentação, que já tem um modelo de negócio ou break-evado ou próximo de break-even, mas principalmente que ele tenha potencial de gerador de caixa. Sim. É difícil tu pegar hoje fundos de investimentos que vão apostar em um negócio, seja por tendência, vou apostar nessa tendência porque se essa tendência der certo, eu vou ter um retorno financeiro. Difícil isso acontecer. E também de ter startups que precisam de um ponto de inflexão muito alto. Por exemplo, é difícil para hoje nascer, principalmente no mercado brasileiro, um novo Uber da vida. O B2C deu uma caída. O B2C é muito difícil. Hoje é muito mais focado no B2B justamente por isso. Tu tem uma previsibilidade maior de break-even e de gerar caixa. Então hoje o mercado está bem posicionado nisso. Sim. A gente vai apostar em negócios, claro, vai ter os seed monies, vai ter os pré-seeds, mas já ou em projetos, ou em startups, que dentro do modelo de negócio deles, dentro da estrutura de monetização deles, tem essa previsibilidade clara de quando ele vai conseguir break-even ou quando ele vai conseguir começar a fazer geração de caixa. Não, perfeito. E falando agora, tá falando de investimento, vocês também fizeram uma experiência ano passado de, como investidores aí, né? A gente até anunciou no Startup Rodado. Queria falar como que foi isso aí? Foi realmente um experimento para ver como que é também vocês atuarem como investidores? Como é que tem sido essa coisa que vocês não tinham feito antes? Aí? Sim. Foi algo que a gente pensou assim, a gente tem um ICP em comum. Então, qual que é o ICP e o cliente-alvo do escritório? São empresas com departamento jurídico. Então, hoje, grande parte dos nossos clientes são ou corps ou scale-ups que já possuem departamento jurídico. Isso corresponde aí a 80% da nossa base de clientes. 20% da nossa base de clientes são clientes que não têm departamento jurídico, que quem cuida disso é algum dos sócios, algum dos founders ou, sei lá, o CFO. 80% dos nossos clientes já tem departamento jurídico. Com base nisso, a gente consegue identificar que o mercado jurídico, por mais que seja... O Brasil é o país que mais tem advogado no mundo. Então, por mais que a gente seja o principal mercado jurídico em nível mundial, ele ainda é um mercado totalmente analógico ainda. Há de poucos anos para cá que começou a ter soluções para o mercado jurídico, nichadas para o mercado jurídico para fim de gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Então, com base nisso, quando a gente identificou que o Task Law conseguiria auxiliar os departamentos jurídicos, trazendo maior digitalização para o departamento jurídico, conseguindo trazer segurança de gestão de dados, implementação de IA para departamento jurídico, sendo que esses caras fazem parte do nosso próprio ICP e a gente conhece as necessidades deles, foi o momento que a gente falou, cara, é isso daqui, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, foi um caminho de acreditamos porque tem um ICP em comum, a gente sabe as necessidades, a gente planejou como que vai ser feito esse investimento, a gente sabe qual que é o caminho de longa jornada que o produto vai trazer
E foi meio que natural para nós. Foi assim, cara, vai ser um valor alto, né? A gente projetou 1 milhão de investimento, vai ser um valor alto, mas a gente confia que esse produto tem capacidade, tem potencial e ele vem demonstrando. Então, por exemplo, agora já está para ser, né, anúncios aqui que nem sei se eu poderia falar, mas parte do que a gente está trazendo é criar dentro do sistema assistentes, agentes de inteligência artificial especializados em matérias específicas. Então, por exemplo, dentro do TaskLaw vai ter um agente focado e treinado somente para a parte de regulatório de Banco Central, só para fintech. Então a gente analisa, a Banco Central tem mais de 48 mil normativas, entre normativas, portarias e tudo mais. A gente vai pegar esse agente, vai treinar com ele, vai pegar conhecimento próprio que o próprio escritório traz, levar para dentro do TaskLaw e qualquer pessoa vai poder perguntar diretamente para o sistema, cara, saiu uma normativa assim, assim, assado, o que eu devo fazer? O agente vai conseguir, vai entender, vai ter o conhecimento de treinamento da regulação e treinamento dos próprios advogados que geram esse tipo de conhecimento. Sim. Então, isso traz uma eficiência muito grande para nós. Se há algo que pode matar um escritório de advocacia é a inteligência artificial, nada melhor do que eu investir em um produto que tem inteligência artificial embarcada. Eu ia perguntar isso para vocês, porque onde que essa convergência aí ajuda vocês e onde pode até ser, né, pode matar vocês aí, né? Mas daí, porque a inteligência artificial vai tornar esses assuntos complexos mais fáceis para quem não é do segmento, não é advogado. Então, onde que essa convergência aí vocês acham? Não, tem um caminho onde a gente se dá bem e o nosso cliente se dá bem usando o IA. Qual é a tua visão sobre isso? Assim, também depois, Lucas, se quiser. Assim, o Brasil ele tem uma vantagem para o mercado de advocacia, que é um mercado protegido pela OAB, né? Então vai ser difícil que a IA venha e acabe com os advogados. Acho pouco provável que isso aconteça. Mas certamente tem um impacto, e a gente já está vendo esse impacto diretamente. Então, assim, a partir do momento que a gente identifica que dentro de uma análise SWOT que a gente viu, que a gente fez dentro do escritório, uma das principais ameaças que a gente identificou foi a aplicação de IA no mercado jurídico, justamente para reduzir a quantidade de necessidade que advogados, que nossos clientes podem precisar de advogados para responder questões do dia a dia. Então a gente falou, cara, se isso é uma das principais ameaças, como a gente consegue tornar essa ameaça uma oportunidade? Bom, se a gente estiver embarcando em uma tecnologia que está trazendo isso para o mercado, a gente troca nessa ameaça para uma oportunidade. Então, no pior dos cenários, a IA vai ser um grande flop e vai continuar dependendo do nosso escritório. Na melhor das hipóteses, ou na pior, dependendo do ponto de vista, a IA vai bombar, vai pressionar bastante os escritórios de advocacia e a gente já está posicionado dentro desse mercado. Então é uma posição bem estratégica, assim, né? E daí eu gostaria de falar para ti, assim, né, Leandro? Eu sei exatamente como que esse mercado vai evoluir daqui a alguns anos. Eu não tenho total certeza, mas eu tenho uma certeza que eu vou estar lá junto. Sim. Não, porque até, Lucas, tu como o cara das vendas aí, né? Porque a gente vê também muita low-tech entrando aí e daqui a pouco oferecendo uma solução que diz, não, nós vamos resolver as tuas soluções como num passe, resolver os problemas do teu setor jurídico como num passe de mágica. Como que daí a conversa com esse pessoal que acha que daqui a pouco, não, talvez eu não precise de uma consultoria tão especializada, talvez uma solução de IA possa responder as perguntas que eu preciso, né? Sim. Como é que é isso? Muitas vezes, né, Leandro? Muitas vezes sim, isso aí já vem percebendo no mercado que vai sendo pesquisado muitas coisas dentro da IA. Inclusive a gente vem sendo referenciado dentro de IA como escritório, então isso acaba trazendo, às vezes, até oportunidades de venda para a gente que veio via a inteligência artificial. Isso é interessante. A gente levanta lá quais são, quando a gente pega o Analytics para ver as plataformas que nos indicam, primeiro é Google e o terceiro já é a inteligência artificial. Que massa. Isso é algo que a gente já vem trabalhando há bastante tempo dentro da nossa estratégia mesmo de growth, porque não, o Google agora tem o próprio Gemini que vai estar muitas vezes diminuindo o tráfego orgânico de muitas buscas, então isso obviamente impactou o mercado como um todo. É algo que a gente já vinha se preparando desde o ano passado, justamente para conseguir estar à frente disso. E aí ela vem ajudando muito aqui o escritório, a gente vem usando muito aqui nos últimos anos, a nível de eficiência ali, operacional, junto com os clientes, como lá entrou, a gente está com uma carteira de quase 500 empresas, vai chegar aí no final do ano com mais de 30 advogados aqui dentro do time, então é uma estrutura super eficiente, que consegue atender e entregar uma consultoria bem feita. O que a gente tem que pensar, você fala, ela sempre vai ser um agente importante para a gente, ela ainda não pensa, né? Ela faz ali todo um serviço mais
manual, que é importante, um volume de horas que a gente acaba dedicando, porque é serviço, né? Diferente de produto, serviço é horas, serviço é pessoas. Então a gente tem que ter justamente um cuidado de conseguir ser eficiente para o cliente, para conseguir ser competitivo, mas de nenhuma maneira trazer algum prejuízo ou trazer desqualificar a entrega ali de consultoria, desqualificar a entrega jurídica. Né? Isso falando a nível consultoria. Né? Quando a gente fala de IA também, é muito comum a gente ver o próprio Poder Judiciário utilizando, e a OAB faz um papel importante de proteger o cliente, porque tem muito decisão feita por IA a nível de magistratura, então o acesso à justiça ele é muito importante, mas as decisões têm que ser pensadas pelas pessoas, né? Não por um robô. Então, ainda vai trazer bastante barulho, mas a nível de consultoria, a gente percebe uma eficiência bem grande. Eu tenho uma posição bem dura contra isso, assim, Leandro, que é assim, a IA ela substitui mãos, mas ela ainda não vai conseguir substituir cabeças no meio jurídico. Então, eu sempre falo, se o teu exercício hoje, dentro de qualquer escritório, é mais em bater teclado do que pensar, tu vai ser um dos primeiros que vai ser substituído. Fácil por IA. Porque ela consegue processar informações e trazer. E ela vai fazer isso melhor que qualquer humano. Mas como a gente trabalha principalmente, por exemplo, no mercado regulado de Banco Central, onde tu tem novas tendências, muda um pouco como que funciona a sociedade. Toda semana a gente solta as news, né, semanais de mudanças relacionadas à regulação de Banco Central, CVM e tudo mais. Isso muda produto. Então, o nosso time está dentro do time de produto das fintechs, pensando, as soluções que a gente tem que trazer são essas, a gente tem que ir para esse caminho. Porque redigir contrato, Leandro, redigir regulamento, minuta, isso é, cara... Fazer aditivo. Acabou. Isso é 1% do que um advogado tem que fazer. Não, é o que eu me agarro também quando eu vou falar do jornalismo. Assim, escrever um texto hoje em dia é fácil com IA. Eu me agarro no fato que IA não faz pergunta, né? IA, ela responde as perguntas, né? Então, de pegar os fatos, analisar e fazer as perguntas, isso aí a IA não tem a capacidade de fazer. Mas ainda no assunto da IA, né, um assunto que com certeza vai estar permeando agora que as discussões já estão se aprofundando. Antes estava ainda muito na descoberta, né, todo mundo interessado, mas agora começa a se falar também de como isso se regula, né, como que faz esse acompanhamento do avanço da IA nos negócios e tudo mais. Como que tá sendo o trabalho de vocês? Como que as empresas estão procurando vocês essa questão de, ok, estou mexendo com IA, estou passando meus dados em algum modelo, fazendo produtos com isso, mas tem a questão da governança, né? Como que esse pessoal está explorando isso e buscando ajuda, obviamente, jurídica para fazer isso da forma correta. Eu tenho um ponto aqui que eu queria falar, que eu acho que vai ser meio, talvez seja um pouco de quebra de expectativa. Antes de tu responder, só fazer um parênteses. A gente teve, né, Leandro, um evento muito bem feito hoje pelo Startups, junto com a NVIDIA, com a Oracle, falando de IA. Então, cara, eu tive a oportunidade. Não, foi lá que saiu a ideia da gente conversar agora à tarde aqui, né? Sensacional o evento ali junto do Leandro. O pessoal da NVIDIA trouxe, cara, uma visão de IA muito boa. Sim, acho que o ponto, como que a gente enxerga? Tem pontos que a gente pode discutir em nível filosófico e moral, mas eu gostaria de trazer um primeiro ponto que é de prática. Do que está acontecendo exatamente agora. Uma das principais necessidades relacionadas à parte de autorregulação de uso de IA, hoje dentro das empresas, é de que forma que eu tenho que usar esse novo instrumento dentro do meu negócio. Então, por exemplo, se tu for pegar grandes empresas de tecnologia, se tu for tentar entrar no ChatGPT, é bloqueado. Por quê? Porque hoje, quando tu faz lá, o estagiário que trabalha numa empresa... eu não posso nem falar mais empresa X, né? Acho que Y ainda não pegaram. Que trabalha na empresa... Domínio tá livre. Que trabalha na empresa, sei lá, qualquer uma. Se ele pega informações confidenciais, né, informações restritas, e usa na versão free, na versão gratuita que ele tem acesso, ele não sabe. Essa informação certamente é utilizada para treinamento. Por mais que não tenha uma referência direta, um vazamento sobre aquele dado, mas aquele dado é utilizado para aprimoramento daquela IA. Isso é transparência, né? Gemini faz isso, OpenAI faz isso. Todas as... DeepSeek ninguém sabe como que faz, né? Mas todas essas, é claro isso. Então, a maioria dos nossos clientes eu falo,
a IA vai ser utilizada pelos teus funcionários, vai ser utilizada pelos teus colaboradores. Tu tem que regular como que deve ser feita essa utilização. Então, para grande parte dos nossos clientes, a gente está falando assim, vale mais a pena, ao invés de tu lotar contra, tu contratar um serviço de IA, onde tu tenha contratualmente garantias que essas informações não vão ser utilizadas para treinamento. E daí tu tem uma gestão sobre os teus dados. Tu tem uma gestão sobre como que as informações confidenciais que tu está trazendo vão ser tratadas dentro de uma IA. Por exemplo, dentro do escritório, a gente falou assim, cara, a gente precisa fazer isso de uma forma onde informações confidenciais dos nossos clientes não sejam vazadas de nenhuma forma. Então a gente tem que ser proativo na forma de que a gente vai fazer esse tipo de utilização. E isso é o que a gente mais tem feito hoje para cliente. É falar assim, cara, como que vai ser a autorregulação interna das companhias para fazer IA? Mas rola a empresa de cara jogar coisa para dentro do chat GPT, ela louca, assim... É que tu não tem controle sobre as pessoas, entendeu, né? Como que tu vai pegar lá, não menosprezando, mas um estagiário, um funcionário que fala assim, cara, eu vou pegar... Pegou uma troca de e-mail, jogou lá pra dentro... Resume pra mim. Isso daí, depois que tu jogou, tu não tem mais controle pra onde isso foi. Não que vai vazar a informação, mas vai ser utilizado para treinamento. Então imagina tu conseguir pegar isso em contratos, pegar isso em informações confidenciais, em códigos de desenvolvimento. Tem muito desenvolvedor que hoje tem um termo que eles usam que é vibe coding, que é basicamente eles não escrevem mais nenhuma linha de código, eles só vão jogando para a IA e vão mandando a IA fazer. Deu um bug, corrige o bug, quero essa solução. Só que essas informações, todos esses dados estão circulando numa camada que a empresa não tem acesso. Então grande parte das grandes empresas, das Big Techs, estão bloqueando. Tu só pode usar o computador dentro da minha infraestrutura do escritório e dentro do meu escritório tu não consegue ter acesso a nenhum tipo de provedor de inteligência artificial, a não ser que siga nesse formato aqui. Então isso a gente tem feito bastante. Acho que esse é algo muito concreto, que é um problema que a maioria das empresas está deixando passar. Como que eu vou trabalhar em autorregulação da utilização de uma nova ferramenta? E isso é essencial, isso é o que tem que ser feito. Se o teu negócio não está fazendo, tu tem que, cara, parar e fazer isso agora. Porque tu está correndo um risco mesmo de, dentro daquela probabilidade de impacto, tu está correndo um risco que tem uma probabilidade de ter um impacto muito alto. Então isso é algo que a gente está fazendo. Sim, daqui a pouco pode exigir uma corrida para arrumar tudo, assim como foi na época da LGPD ali, né? Que tinha dado de clientes, sabe-se lá onde, num Google Drive da vida aí, né? Acontecia isso. Isso é governança de dados. É mais uma ferramenta. Em governança de dados, esses dados eu posso jogar numa IA onde eu não tenho certeza de que forma esses dados vão ser utilizados? Daí a pessoa tem que parar e pensar e em conjunto com o seu assessor, saber qual é a decisão que ele vai tomar. Então é um processo anterior ainda a esperar uma regulamentação para saber o que tem que fazer. Exatamente. O direito vem sempre depois, né? A adoção ela vai acontecer. Não é o famoso, né? Quando não é no amor, é na dor, né? O famoso ditado. Mas agora vamos para... Já estamos encaminhando para o final do podcast, e daí voltamos para o assunto que foi o que a gente comentou, que daí deu a ideia de vir aqui conversar com vocês e gravar o bate-papo, que foi essa questão... um dos pontos fortes de vocês é atender fintechs, né? E a gente estava falando sobre regulamentação de BaaS. BaaS é um assunto que eu acompanho já há um bom tempo e aconteceram algumas coisas aí no último ano aí que gerou muita discussão em torno disso. Eu queria saber como que está sendo esse trabalho de vocês com essa base que vocês têm, quais são os desafios que muitas fintechs estão enfrentando, né, mais especificamente as de BaaS, ou até mesmo as que consomem, né, produtos aí de fornecedores de BaaS, nesse sentido, como que está isso? A gente teve recentemente uma consulta pública do Banco Central para entender quais as perspectivas de trazer uma regulação relacionada à BaaS, né, a Bank as a Service. Então hoje a forma que os provedores de BaaS colocam esse produto no mercado ainda não é regulado pelo Banco Central, a não ser as formas de tu precisa ter uma autorização para prover o tipo de produto, mas o serviço de BaaS ainda é fora a regulação. Então foi feita essa consulta pública, vários players do mercado,
Inclusive, agentes se manifestaram dentro dessa consulta pública, entendendo de que forma que isso tem que ser feito. Foi criada uma associação, né, dos provedores de serviço de base, que é o ABAS, que é a Associação Brasileira de Bank as a Service. Sim, tipo, a parte, por exemplo, tem a Associação de Fintechs e foi criada uma só para esse exercício de Bank as a Service. Da força de quantos players relevantes a gente tem no mercado de base. Hoje o mercado de base é um dos principais mercados que a gente tem quando a gente fala de ecossistema de fintechs, né? É muito mais do que necessário, porque são soluções B2B. Soluções B2B, hoje no Brasil, elas têm um apelo muito maior que soluções B2C. Se tu for pegar quais são as principais fintechs do Brasil, tu vai ver lá, Nubank, soluções B2C. Tu vai pegar Neon Pagamento, soluções B2C. Mas, posteriormente a isso, é a grande maioria soluções B2B. Quem são grandes players que nós temos aí? Cellcoin, soluções B2B, Asas, soluções B2B, Swap, soluções B2B, Evertec, B2B, Conta Simples, B2B. Então, esse é um mercado muito forte. Então, o Banco Central ele começou a ter, ok, eu preciso dar uma atenção e entender se eu preciso ou não preciso fazer esse tipo de regulamentação. E daí a gente tem uma série de discussões que estão sendo trazidas dentro dessa possível regulação de base. Por exemplo, se pode ter a prestação de mais de um provedor de base para uma mesma empresa, ou se não, só pode ser um provedor de base para isso. Então tem questões que vão ser correlacionadas com o Open Finance também, para entender como a plataforma de base vai se conectar com o Open Finance. Então tem uma jornada bem grande aí dentro do mercado de conseguir identificar como que vai ser feita essa regulação. Não, porque teve casos aí até de base utilizada de forma, né, de má fé aí, né? Teve esse caso da Polícia Federal, a gente até escreveu sobre isso no ano passado, foram duas, né, fintechs lá que não eram fintechs, né? Eram só operações criminosas que daí, né, acabaram utilizando aí fornecedores de base aí que não faltou ali um pouco de governança ali, né? E foi esse caso que os alarmes, né? Que foi o estopim para o Banco Central falar, tá, agora eu preciso dar atenção sobre isso. Sim, mas como que vocês veem, assim, tipo, existe, porque o papo até um ano e pouco atrás, antes de dar todo mundo começou a olhar para o base, assim, tipo, peraí, tem algumas coisas que não estão ainda legais aqui, mas era essa democratização dos serviços financeiros, poderia ter bancos ultra segmentados, embedded finance, tudo quanto é empresa. Vocês acham que isso aí ainda vai voltar ou precisa primeiro desse ajuste jurídico para voltar a florescer? O que tu vê, assim? Lucão, tu quer comentar? O que a gente vem vendo, o BAS, como você trouxe, Leandro, ele traz um go-to-market muito mais rápido. A gente tem muitos clientes fintechs, muitas vezes querem fazer um soft landing aqui no Brasil, operam fora, então clientes aí Latam ou na Europa que querem vir para o Brasil. E muitas vezes a estrutura para eu conseguir já ter uma licença própria não vai ser algo rápido, não estou nem falando de custo, não vai ser algo rápido. Algo vai levar no médio ali 12 meses, dependendo da estrutura offshore até mais, para o player conseguir ter uma autorização para operar por conta própria aqui dentro do Brasil. Então o BAS, ele democratiza o acesso, ele traz o go-to-market mais rápido para esses players e isso acaba facilitando muito a jornada e beneficiando o mercado como um todo. Então o mercado de base ele tem os pontos ali que ainda precisam ser vistos a nível de regulação para proteger, que é o que o Banco Central busca, proteger o usuário final, a pessoa que vai, o consumidor mesmo que vai estar utilizando a ferramenta, mas a gente também tem que entender que o BAS ele é uma estrutura muito hoje de barriga de aluguel. Né? Então é uma estrutura que eu vou estar embedado dentro de alguém que já tem uma autorização para operar. Já tem responsabilidades. Que é responsável, o cara que oferta a licença do BAS, ele é responsável pelo cara que oferta o BAS. Né? Então fazer um white label ali, ele é responsável por isso. O que a gente tem que entender, que foi o que deu o caso ali justamente da investigação do caso da Polícia Federal, é qual que é a responsabilidade de cada player dentro dessa cadeia e como que a gente garante, sem engessar essa cadeia, né, sem prejudicar a experiência do mercado, como que a gente garante uma segurança maior, uma governança maior para evitar fraude, para evitar lavagem de dinheiro, para que isso não prejudique o sistema financeiro. Sem criar entraves também, né? Que daqui a pouco a regulamentação, né, pode atrapalhar. Eu estava falando, o Banco Central até está sendo bem acessível nesse sentido, né? Não está querendo atrapalhar. O Banco Central é um grande parceiro. Isso. O Banco Central se tem algo que funciona no Brasil é o Banco Central. Então, assim, o Banco Central, com a antiga presidência do Campos Neto, cara, foi
talvez um dos momentos mais progressistas que a gente teve no sistema financeiro nacional, de trazer possibilidade de novos produtos, novos serviços e de trazer novas soluções para o mercado. Isso não precisa ser diretamente player do mercado para entender como cresceu o ecossistema de fintech. E esse ecossistema de fintech ele não cresceu a par da regulação, ele nasceu em conjunto com o cenário que a regulação e que o Banco Central permitiu que isso acontecesse. É o que a gente chama de inovação regulada. Incentivou, né? Eu crio regulações que incentivam a inovação, que permitem a inovação. Tudo indica que a presidência atual vai seguir o mesmo caminho e o Banco Central ele sempre foi muito aberto em dialogar com o ecossistema. Por isso que ele faz consultas públicas. Ele traz consultas públicas justamente para conseguir entender de que forma que o mercado está se adaptando e ele trazer regulações frente a isso. Quando a gente for analisar de forma pregressa, por exemplo, e é o que eu acredito que vai acontecer com o BAS, tu comentou antes, Leandro, a regulação, o direito sempre vai caminhar atrasado. E quando a gente analisa isso no mercado regulado, a gente consegue enxergar isso de uma forma muito concreta. Quando a gente tinha ofertas de serviços de crédito com empresas que não eram necessariamente bancos e nem financeiras, utilizando toda uma triangulação e usando uma solução que a gente tinha de correspondentes bancários. A gente fazia operações de empréstimo peer-to-peer também utilizando um formato de triangulação de cédula de crédito através de correspondentes bancários. O Banco Central analisou isso, viu que isso estava acontecendo e ele não foi lá e proibiu. Ele foi lá e falou assim, tá, se isso está acontecendo, de que forma que eu consigo melhorar isso? E ele trouxe a regulação que criou a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas e a Sociedade de Crédito Direto, que talvez seja a principal instituição financeira utilizada pelo mercado hoje. E isso nasceu frente a uma forma que o mercado tinha se adaptado para conseguir chegar aos seus resultados. O mercado faz a mesma coisa agora nesse momento. Como eu consigo ir para um go-to-market mais rápido, com segurança e infraestrutura? Vou utilizar uma plataforma de Bank as a Service. Agora é o momento que o Banco Central falou. Deixa eu analisar isso para ver como eu posso até potencializar esse produto dentro do mercado, essa possibilidade dentro do mercado. Essa é a nossa visão institucional como escritório. A gente espera que o Banco Central chega nesse momento e claro que vai ser uma construção que o Banco Central está fazendo nos últimos anos de construir junto com o mercado uma regulação que seja interessante para todo mundo. Não, bem bacana. E agora, para fechar, já que estamos aqui ainda encerrando a semana de SAP Summit aqui, o que mais teve aqui em Porto Alegre essa semana aqui foi side event, pessoal indo para o happy hour, tomar chopp, vocês. E que história é essa? Vocês quiseram chamar o pessoal para jogar pôquer? Como é que foi isso daí? Foram por outro caminho. Cara, é super tradicional a gente fazer alguns side eventos durante a SAP Summit. Então a gente já fez coquetéis, já fez jantares, a gente já fez vários outros eventos. Esse ano a gente estava sentando junto com o nosso time, junto com o Lucas e nosso time de eventos, o que a gente vai fazer durante a SAP Summit. Para ser um ambiente onde a gente conseguisse reunir os empresários, porque a competição de side events é gigantesco. Bom, tu deve ter participado. Não, oferecer lanche, ninguém passou necessidade em lanche e bebida, né? Aqui, nesse sentido, foi então, tranquilo. Assim, cara, como que a gente consegue trazer isso de forma mais atrativa e, principalmente, algo que tenha propósito? Então, a gente conversou com parceiros nossos de longa data, como Vaquinha, como a Prosus Ventures, a Primus Ventures, com outros parceiros como a Agência Sabujo, Nave 9, a gente falou, cara, como que a gente pode criar algo com propósito? Então, o Vaquinha falou, cara, a gente vai lançar uma campanha chamada Desafio da Fome, que vai ser uma campanha onde vai fazer a arrecadação de valores. Esses valores vão ser destinados à CUFA, aqui do Rio Grande do Sul, e a CUFA vai distribuir esses valores para as famílias que ainda estão impactadas com a enchente do ano passado, que estão passando por vulnerabilidade alimentar. Então, a gente quer embarcar nisso. Como que a gente consegue potencializar isso? A gente falou, vamos fazer um torneio de pôquer, onde os participantes vão fazer a doação, ao invés de fazer pagamentos para participar dentro do pôquer, eles fazem a doação, geram um pote e esse pote vai ser doado para a CUFA através do Vaquinha. Então a gente fez isso, a gente conseguiu gerar mais de 16 mil reais em doações feitas pelos participantes.
feita pelas empresas parceiras que participaram do evento. Então foi um momento que a gente reuniu mais de 50 empresários aqui dentro do escritório. Então conseguiram se divertir, conseguiram interagir, fazer um networking de qualidade e ainda assim fazer uma ação nobre de doação, que foi a divulgação, a campanha feita pelo Vaquinha em conjunto com a CUFA, iniciou aqui, mas ela não é simplesmente restrita a esse momento. Ela está aberta e ela vai continuar sendo arrecadado, mas os primeiros valores, os primeiros 16 mil reais que foram arrecadados foi através do Poker Solidário. Não, vamos até botar isso então na descrição do vídeo aqui para o pessoal que quiser colaborar, porque é uma iniciativa bem bacana aqui. Eu como gaúcho também, né, temos que colaborar aqui com essa iniciativa. Mas, pô, papo sensacional, brigadão aí pelo tempo para falar com a gente, brigadão aqui por ceder, poder usar aqui o espaço de vocês para gravar. Prazer aí lá, Lucas. Eu que agradeço, Leandro, sempre conta com a gente. O MVP aí é um podcast super relevante no mercado de tecnologia, então a gente sempre divulga, ouve bastante. E prazer estar aqui junto contigo. A casa está aberta, a casa de vocês aqui no Sul. Massa. Conta com a gente. Estamos precisando do estúdio aqui em Porto Alegre, que já sei com quem falar. Exatamente. Leandro, obrigado aí pela parceria de sempre, obrigado pelo convite. Para quem quiser nos acompanhar, só procurar aí nas mídias sociais Silva Lopes. Quem quiser me conhecer mais, Lion Lopes _, lá no meu perfil. Vou divulgando mais conteúdos aí, que se vocês gostaram desse bate-papo, lá vai ter mais conteúdo. Quiser saber mais sobre descomplicar o juridiqueza, ali sabe onde procurar. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast MVP aí. Espero que tenham curtido, entendido mais aí sobre, descomplicado essas questões aí jurídicas. E, obviamente não deixem de, se você chegou aqui, está ouvindo o nosso podcast, videocast também, se é no YouTube, pela primeira vez, não deixem de nos seguir, assinar aí o canal. E também assinar a nossa newsletter aí, que eu humildemente aqui, eu convidando vocês, escrevo todo dia, para a nossa base aí do Startups. E é isso aí, nos vemos numa próxima edição do MVP. Até a próxima aí, valeu!